Você já passou alguma aventura, algum perigo, alguma situação inusitada para tentar encontrar aquele jogo tão querido, tão esperado? Ou algum jogo durante a sua infância ou adolescência? Então, se você já passou por situações assim, assista esse vídeo até o final, porque eu vou contar uma história aqui muito interessante. Uma situação que meu irmão e eu vivemos ali no finalzinho dos anos 90, talvez até no ano 2000, não lembro exatamente, atrás de um jogo. E eu vou dizer que jogo é e para qual sistema e que situação foi essa. Eu sou Luiz Miguel, você está no canal Muito Além dos Videogames. Então, eu lembro de muitas histórias da infância que eu vivi e os meus amigos também. E hoje, como adulto, conversando com diversas pessoas, nós relembramos esses momentos e algumas loucuras e perigos e coisas doidas mesmo que fizemos para conseguir algum videogame ou algum jogo. Numa época em que era tão difícil adquirir um jogo, tinha que pegar emprestado, tinha que alugar, era muito caro para comprar, nós tínhamos poucos jogos. Então eu andava de bicicleta pela cidade, ia na casa dos amigos, saía procurando, ia tentando. E na época do PlayStation 1 as coisas mudaram um pouco, com os jogos 3x10 vendidos nas feiras, nos camelôs. Então quase todo mundo tinha um PlayStation e tinha muitos jogos e tal. E eu lembro que uma certa ocasião nós estávamos com o PlayStation e tínhamos diversos jogos ali, mas naquela busca por novidades, outros jogos. Eu lembro que alguém falou para o meu irmão que tinha um lugar na nossa cidade, lá em Caçapava, no interior de São Paulo, que estava vendendo jogos do PlayStation por R$1. Isso mesmo, R$1. Então nós lembramos, 3x10 já era barato. Alguns camelôs amigos ali, algumas pessoas faziam 4x10 e tinha aquelas promoções e tal. Mas chegou essa notícia, então R$1, barato demais. Então nós tentamos pegar todas as informações possíveis. É R$1, então vamos comprar alguns jogos. Qualquer jogo que for tá bom, vale a pena, é muito barato. E nós fomos atrás dessa casa. Então eu não lembro exatamente os detalhes, quem que indicou, quem que falou. Mas eu sei que conseguimos algumas informações sobre o nome da rua, o bairro, o número. E eu conhecia bem a cidade, eu andava muito por Caçapava, pelo menos até aquele ponto da minha vida. Eu conhecia muito bem quase todos os bairros. Hoje já é diferente, eu chego lá, a cidade cresceu, mudou, não conheço muita coisa mais não. Mas naquele tempo sim, só que esta rua específica, este bairro, não conhecia. A rua, nunca tinha ido, o bairro sim. E depois de muita procura ali, meu irmão e eu chegamos na casa. E nós batemos lá. E eu lembro que um cara, um cidadão ali, abriu o portão. E na garagem, era a garagem, né? E lá no fundo assim, tinha um grupo de outros homens, outros rapazes. E eu lembro que todos nos olharam assim com uma cara feia. Uma cara de espanto, assim, era algo meio assustador. E eu não sei se é a minha mente que causou isso ou se de fato era assim. Mas na lembrança que eu tenho, todos desconfiados olhando pra gente. E o cara foi atender, o que vocês querem? E nós perguntamos, aqui que vende jogo de PlayStation por R$1? E um olhou pro outro assim, aqui mesmo. Quem são vocês? E aí nós, não, eu sou Luiz Miguel, meu irmão Juliano. A gente ficou sabendo que aqui vende o jogo de R$1, a gente queria comprar. E eu lembro assim que eles estavam tão assustados, estavam mexendo algumas coisas lá, então a adrenalina era tanto, né, a preocupação ali, então a gente nem observou os detalhes, sei lá se eles estavam fazendo alguma coisa errada ali. Com certeza esses jogos de R$1 não era coisa muito certa, né? E aí ele falou, aqui mesmo. Quem falou? Aí a gente, tal amigo, né, alguém nos indicou. E ficou meio assim, a gente achando estranho. Até que enfim, peraí, trouxe alguns jogos, aquelas pochetes que guardavam os CDs, e trouxe lá, esses aqui. Então nós começamos a olhar aqueles jogos e os outros caras lá atrás continuaram fazendo lá o que estavam fazendo, mexendo numa mesa. E nós olhamos aqueles jogos, não eram muitos, e quase tudo em japonês, não tinha muita opção, não tinha muitos jogos conhecidos. E eu lembro que nós pegamos um daquele de corrida de carrinhos, Shoroke, que tinha para diversos consoles, então nós vimos ali, deu para identificar. E se eu não me engano, pegamos algum de luta,
alguma coisa assim que dava para identificar mais ou menos, e no meio desses jogos tinha um que não era japonês, estava Nanotech Warrior. A gente não sabia o que era, parecia de nave, vamos pegar isso aqui. Pegamos lá 5 jogos, tinha que comprar 5 pelo menos, era a regra deles. E nós escolhemos ali, né, sem muita empolgação, não tinha muita opção. Mas pegamos esses jogos e levamos para casa. Então pagamos ali o cara, e eles fecharam o portão, era um negócio tudo meio esquisito, né? Então, hoje olhando para trás, aquele pessoal não estava fazendo coisa muito certa não, né? E foi até meio arriscado a gente ir lá. Mas ver aquela empolgação, aquele desejo de tentar encontrar um jogo, de comprar jogo barato. Mas fomos para casa e eu lembro que tudo funcionou, testamos lá os jogos. E aí no meio desses jogos então, tinha esse Nanotech Warrior, que nunca tinha ouvido, não tínhamos ouvido falar ainda até aquele momento, não conhecíamos. E eu lembro que quando colocamos aquele joguinho, eu gostei demais desse jogo. Foi o melhor daquela leva ali, e um jogo que nos divertiu bastante, eu especialmente. Então, Nanotech Warrior, que jogo é esse? É um jogo de R$1. É um jogo de nave, um team up, um jogo de tiro, e ele tem essa visão em terceira pessoa, dá pra ver a navinha, e ele é um jogo de tiro sobre trilhos. Significa que a nave vai sempre no trilho assim. E era um jogo bem legal. A nave parecia pequena na tela e vinha diversos inimigos, e ela ia sempre, então tipo F0, ou em círculos assim, ou um cubo, né? Ele ia andando pra frente, ia rodando, né, naquela base em que ela ficava fixa, ou às vezes rodando assim. Então é um jogo relativamente simples até, então o objetivo é só ir atirando, desviando dos obstáculos, às vezes pulando e tal. Mas era um jogo de ação assim muito frenética e não precisava pensar muito, né? Então era só para divertir, você ia atirando, tentando passar as fases, tentando avançar, e nós gostamos muito. E o Nanotech Warrior, pesquisando, ele é um jogo de tiro sobre trilhos, jogo 3D. Ele foi desenvolvido pela empresa Tetragon e publicado pela Virgin Interactive, e só para o PlayStation 1. Nas revistas de videogame ele apareceu na Dicas e Truques para PlayStation número 2, na página 53. E eu lembro que eu gostei tanto desse jogo que ali nos intervalos da escola, das tarefas, gostava de colocar ele ali no PlayStation, às vezes tinha que virar de cabeça para baixo, o bichinho já não estava funcionando muito bem. E jogava algumas partidas descompromissadas ali para relaxar, para divertir. E sempre fica essas lembranças desse joguinho, e às vezes podemos encontrar um ou outro parecido aí para Android e relembrar de jogos clássicos neste estilo. E eu tenho visto que existem outros parecidos com ele, mas o Nanotech Warrior é um jogo bem legal. Tem uma história meio doida ali por trás da razão daquela batalha, daquela nave e tal. Mas se você não conhece, fica a dica aí do jogo de R$1, Nanotech Warrior. Jogo de nave, de tiro sobre trilhos, muito divertido para o PlayStation 1. Vale a pena conhecer, dá para brincar, dá para se divertir, dá para relaxar, um joguinho ali simples, mas especial. Custou só R$1, passamos um susto ali, um perigo, um medo para adquirir esse jogo, mas valeu a pena, ficou essa boa lembrança, e eu ainda espero redescobrir esse jogo, encontrar e conseguir jogá-lo ainda atualmente, se isso for possível. Você já conhecia o Nanotech Warrior? Já jogou esse jogo do PlayStation 1? E qual aventura, que situação inusitada ou perigosa você passou para conseguir aquele jogo para o seu Atari, Nintendinho, Master System, Mega, Super Nintendo, 64 ou para o próprio PlayStation? Tem alguma situação assim que você viveu? Compartilha aí com a gente, eu gostaria de saber as suas aventuras atrás dos jogos queridos. E se valeu a pena, se o jogo era bom. Sei que os outros ali de R$1 ficaram meio de escanteio, não serviram para muita coisa, mas o Nanotech Warrior valeu. Foi R$1 bem investido, num jogo bem legal. Essa é a nossa história de hoje, este é o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. E se Deus quiser, em breve nós voltamos com outras histórias, outras aventuras, análise de livros, de jogos, curiosidades e reflexões aqui para a nossa vida. Afinal, aqui nós vamos muito além dos videogames. Forte abraço, Deus abençoe.